deixar. Então hoje é conhecido famoso Domingo de Ramos. É o Domingo de Ramos da tradição católica. A tradição reformada, protestante, não deslocou para sua cultura o Domingo de Ramos. Mas entre os católicos, ele permanece forte no seu simbolismo, naquilo que ele quer ensinar. A maioria, inclusive, chega em casa hoje das missas com um ramo nas mãos de uma, um ramo de palmeira, né? Ou que se chama palma, né? Então, as palmas que foram espalhadas pelo chão no dia que Jesus entrou triunfalmente por causa da maneira como ele entrou em Jerusalém. Hoje nós estamos domingo de Ramos, se comemora uma semana antes da Páscoa, porque conforme os evangelhos coincide com a hora que ele então diz a ponto de entrar em Jerusalém pela última vez. Jesus vai encerrar seu ministério, sua carreira, e ele vai entregar-se por todos nós em morte e morte de cruz. Então, sabedor disso, ele pede que os discípulos tragam um jumentinho e os discípulos colocam sobre o jumento seus mantos. Jesus então sobe no jumento e ele é levado de cima da cidade para baixo, né? Então ele vem do monte em direção ao vale e para entrar em Jerusalém. E o povo já o recebe ali, às portas, antes de fato estar dentro. A cidade toda entra num alvoroço incrível. Os que não sabiam do que se tratavam perguntavam para os que sabiam, e os que sabiam diziam é que este é Jesus, o profeta de Nazaré. E os mais devotos, então, espalhavam, conforme os quatro evangelhos, veja, os quatro evangelhos, então, nós estamos falando de algo que é realmente significativo nos evangelhos, na Bíblia, porque os quatro relatam a entrada de Jesus em Jerusalém pela última vez. E Jesus monta o drama, ele participa do script, ele faz parte, porque trata-se do cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9, que diz: Jerusalém, né, Sião, o teu rei vem montado num jumentinho, filho de jumenta. É, na verdade, um status, a forma como ele entra. O jumento era o animal nobre da época, não era o cavalo. Não em Israel, onde tem um monte de sobes e desces que precisa debaixo do sol da força de um jumento, um asno, né? Um burrico, para passar por baixo de árvores que são baixas em seus galhos. Então, tudo tem a ver com a estrutura física do jumento, mas poucos podiam lançar mão de um jumento, poucos podiam utilizá-lo, porque eram algo nobre. Né? Seus donos, os que os possuíam um super e potente carro, um status social mais elevado. Então Jesus, dessa vez, ele entra assim como de fato o rei profetizado, num jumentinho emprestado. Então ele usa um recurso nobre que entretanto não é dele. E por isso é que se diz que foi uma entrada humilde, né? Não é uma entrada humilde porque é um jumento, é uma entrada humilde porque é emprestado. E ele participa do evento público que está aí adiante dele. Numa ocasião, Jesus vai dizer que está um pouco perturbado, porque a hora vem chegando
há tentações de todos os lados. Os gregos estão ali também e falam com Filipe porque querem levar Jesus para a Grécia, aonde ele terá um final melhor, ele vai ser de fato ouvido e mantido vivo, e sair dali do meio da seara dos seus inimigos, acossado por todos os lados, seja de um ou de outro. E aí Jesus diz estar perturbado num determinado momento, entretanto, nos outros momentos da entrada, ele está em unanimidade com o povo. Então, quando o povo diz, bendito que vem em nome do Senhor, hosana, glória a Deus nas alturas, os fariseus dizem para Jesus, você vai permitir que seus discípulos falem isso? Repreende-os, porque eles estão gritando em alta voz, está escrito, eu estou falando tudo conforme está escrito, é só uma descrição o que eu estou fazendo. E Jesus disse, olha, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Então Jesus está dizendo que se está vivendo um momento impossível de ser detido, de ser contido, de ser represado, de ser diminuído, de ser minimizado. Não dá. Não dá para botar uma tampa nesse pote. Esse pote estourou. Deus está sendo louvado na pessoa de Jesus. E por isso o chão se enche de mantos. E daí, como não havia mais mantos, é que uns saem correndo por não possuir um manto e nas árvores buscam as folhas e as palmas e colocam ali conforme o jumentinho vai passando, e dizendo o seguinte, vem, olha só, a realeza chegou em Jerusalém. Quem havia de entrar pelas portas de Jerusalém entrou, e mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Agora, meus irmãos, é interessante que o Evangelho de Lucas acrescenta que quando se aproximou e viu a cidade, assim que viu a cidade, como eu disse, de alto a baixo, Jesus chorou sobre ela. E ele chora como poucas vezes foi descrito que ele tenha chorado. Ele chorou uma outra ocasião por Jerusalém, igualmente, pela cidade, quando ele diz que não consegue protegê-la porque ela não permite ser protegida. E ele chora. Ele chora ao indignado dizer que Jerusalém tem a dureza e a frieza tal que é impossível que alguém morra fora de suas portas. E ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Então é um choro indignado. O outro choro relatado é pelo seu amigo Lázaro, quando diante da sua morte. E agora, finalmente, este. E Jesus chora sobre Jerusalém. Chora por quê? O que ele sentiu? O que ele viu? O que ele pensou? Porque me importa muito saber o que Jesus está pensando quando ele está chorando. O que ele está sentindo de modo a tê-lo impulsionado ao choro? De onde vem o seu choro? De onde procede que ele chore? E aí está escrito que ele chorou e disse, se você compreendesse neste dia de hoje, sim, você, o que podia te trazer paz, se você compreendesse como eu poderia ter te dado finalmente paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Você já não consegue. E virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. E
rodearão e cercarão a cidade de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e aos seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te deu. Não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então Jesus lamenta sobre Jerusalém, diz para Jerusalém: você não me percebeu, você não me acolheu, você não se converteu, e por isso mesmo você será destruída, porque o processo final de não reconhecer quem eu sou é destruição e morte. E eu olho para isso que Jesus disse e vejo que isso não tem muito a ver com essa carreata que foi feita até esse instante, que é a entrada triunfal em Jerusalém. A entrada em Jerusalém não tem relação com o que passava pelo Espírito de Jesus. O que eu estou querendo dizer é que, então, se eu pensar o que Jesus está pensando, tudo que está acontecendo em volta dele é gestual e teatro de quem diz que é súdito, mas não obedece. Esse era o espírito de Jerusalém. É o espírito da religião, é o espírito daqueles que se acham de Deus, que se pensam de Deus, que têm o pedigree de Deus, que são os escolhidos de Deus. Esse pessoal carrega o espírito de Jerusalém e Jerusalém carrega esse espírito. Mas, enquanto faziam com que aquele momento fosse o momento da chegada de um rei e com ele o seu reino, aquilo não passou de um momento. Então teve festa, mas não teve conversão. Teve evento público, mas não teve conversão íntima. Teve o gestual de obediência, de honra, de glória, mas no fundo, como Jesus diz numa outra passagem, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu, aliás, percebo muita similaridade, pessoal, com o que está acontecendo, com o que acontece nessa passagem e no Domingo de Ramos, com aquilo que está acontecendo no nosso país, Brasil, cristão, cheio de gestuais públicos de fé, mas com pouca conversão, espalhado de muitos scripts de religiosidade e de cinematografia de religião e fé, mas sem nenhuma profundidade, é só superfície. No coração não pulsa fé. Tem festa, mas não tem fé. Daí que quase tudo é sentimental, e quando é sentimental sem ser de fato, é sentimentalismo, e disso não passa. É uma comemoração, é agonia de alegria, é uma alegria agoniada. É uma correria para dizer que pertence, que está, eu sou, ele é meu, eu sou do meu Senhor, o meu Senhor também é meu, e nós somos melhores, e somos maiores, e somos um triunfalismo que transforma a entrada triunfal em nada, quando diante do fato de que Jerusalém é triunfalista, mas não é humilde. Tá me entendendo? Conversão para fora. Nessa noite mesmo já não tem nada acontecendo dentro do coração, assustado e descrente. E o que isso tem a ver com a gente?
que o primeiro domingo de Ramos, associada à profecia cumprida quando ele entra triunfalmente, é nesta carreata divina que ele participa, mas que na verdade esconde que o povo é festa sem fé. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a gente? Eu queria dizer para você que se a gente não perceber que este tempo de alegria de pertencer ao Senhor é também tempo de compreender que nele a gente encontra paz interior, paz que vigora, paz que dura, paz que reina, paz que se estabelece profundamente, paz que entra no coração, como Jesus entrou em Jerusalém diplomaticamente para tomar o seu assento. Se a gente não começar a questionar-se acerca do quanto a minha fé é profunda, o quanto o meu jardim interior está sendo regado, o quanto minha interioridade está sendo mantida em conversão constante, o quanto eu estou sendo sempre alguém que diante dele tem buscado de fato perdão. O meu destino é também o mesmo acossar, se assim não for. O mesmo a mesma ameaça de entrincheiramento de coisas malignas ao meu redor. Jesus está dizendo o que aconteceu com Jerusalém no ano 70. Ele está profetizando. Ele está triste. E o texto diz que é compaixão que ele sente. Então Jesus não sente vingança. Jesus não sente, não se converteu, vai se lascar. Jesus não sente ira. Jesus não sente juízo, Jesus não sente condenação. O que ele sente é compaixão. Mas nesse estado de compaixão, ele não muda o que o coração endurecido decidiu, que ia ser para fora sem ser o referente para dentro. Ele não muda. Ele participa do evento público de fé na direção dele, e a nossa boca então diz Senhor, Senhor, com nossos lábios o adoramos e confessamos, mas o coração segue longe, e ele diz: este seguir longe é perigosíssimo. É perigosíssimo, é melhor que não siga, entendeu? É melhor que não seja, é melhor que não esteja, é melhor que não participe, é melhor que não esteja perto do que estar perto sem estar dentro. Eu dou para os mais felizes aqueles que nunca se aproximaram de religião nenhuma e se convertem ao Senhor de todo o coração, do que aqueles que namoram o tempo inteiro com Jesus à medida que estão dentro da religião, mas nunca de fato casam-se com ele. Então, por favor, nós que estamos aqui, por favor, examinemos constantemente o nosso coração para que a gente não tenha a destinação que aí metaforicamente foi designada a Jerusalém, a cidade. Porque metaforicamente eu digo em função do fato de que uma cidade é uma cidade, são pedras, não se converte. Quem se convertem são pessoas, alma, gente. Então quando fala de Jerusalém, fala de um espírito. E eu repito, que espírito? Esse está perto, mas não está dentro. Tem a linguagem, mas não tem o coração. Tem a história, mas não tem um testemunho profundo. No fundo, Jerusalém vai participar da morte de cada um que Deus a Jerusalém enviou. Portanto, ainda que ela adore o tempo inteiro, não é com o coração, porque o coração está duro.
Só coração duro mata profeta. Só coração duro julga profeta. Só coração duro elimina os que são enviados para falar da palavra. Só coração duro, porque só coração duro ouve só o que quer. Não ouve o que precisa. E o que a gente precisa ouvir? A gente precisa ouvir as boas novas do Evangelho, ora. Está escrito por todo ele. Arrependei-vos. Que significa, ó, muda a cabeça de vocês. E busquem o reino. Porque o reino é vindo. E não deixe que o reino passe por vocês sem que vocês o agarrem. Porque ele é valioso. Há uma série de parábolas referindo-se ao valor de ter encontrado o reino de Deus. Busque o reino e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu queria que a gente se convertesse diariamente. A gente precisa de conversão diária, porque diariamente a gente é convidado ao teatro. Diariamente a gente é convidado a fazer de conta que o mundo virou um grande faz de conta e faz de conta que somos. E a gente se torna sem profundamente ser, porque a gente é o que a gente mostra. E a gente só mostra a nossa face bonita. E a nossa face bonita tem pouco a dizer de nós. Mas a gente acaba se convencendo por alguma estupidez digital que a gente é aquilo que a gente mostra. E o coração vai se ensoberbecendo. E você pensa que isso não atinge você? Não. Isso atinge qualquer um. E a gente vai virando teatro e vai virando finalmente aquilo que Jesus mais abominou, ai de vós, fariseus, hipócritas. Vamos proteger nosso coração disso tudo, pessoal? Vamos. É amanhecer e mantos e palmas diante dele. É adormecer e mantos e palmas diante dele. É passar o dia e viver e entregar o dia e de novo começar outro com submissão verdadeira e constante a Ele, o Senhor, Senhor de toda a terra, Criador de tudo que há. Submetendo-nos sempre à vontade dEle, dando razão a Ele, dizendo: é mesmo, Senhor, Tu estás certo. Eu fui intransigente, eu fui egoísta, eu fui pecador, eu fui descrente, eu tenho sido pouco crente, porque a tudo a que eu preciso destinar fé, o que sobe de mim é dúvida e incerteza. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sigo sendo seu discípulo. Eu não estou de brincadeira. Eu, Marcelo, não estou de brincadeira nessa, Senhor. Examina meu coração. Vê se é de brincadeira. Mas eu sou fraco, e frágil, e pobre, e cego, e nu, e necessito da tua misericórdia todos os dias sobre minha vida. Porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. E que tua verdade me habite. Enquanto me curvo diante de ti. Para que tu sejas em mim aquilo que tu serás para sempre e um dia plenamente.
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.